Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, amém? Irmãos, aqui meditando na palavra de Deus, no encontro que Saulo teve com Jesus. Saulo aparece ali na hora que Estevão é apedrejado. E segundo algumas pesquisas, historiadores falam, aquelas pessoas que estudam muito, que Paulo tinha 4 idiomas, um homem muito estudado, muito inteligente, era crescido ali no meio dos fariseus, dentro daquela escola dos judeus. E Paulo, ele não gostava da pregação de Jesus, não gostava das pregações que falava sobre Cristo, que Cristo era o que foi profetizado através de Isaías e através até de Davi. Então ele não acreditava, igual também muitos ali dos fariseus. Só que Paulo, ele achava que de fato ele estava agradando a Deus, né? Porque ele foi ensinado, ele foi doutrinado assim. Mas só que quando ele vai para Damasco com o objetivo, né, de pegar alguns crentes cristãos, ele cai por terra através de uma luz muito forte no meio do caminho. E o próprio Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: sou eu, Jesus Cristo. Por que me persegue? E aí Paulo já diz: o que queres, Senhor? E ele diz: não, se levante, vai para um lugar que eu vou te orientar. E ele vai para um quarto, lá para Damasco. Fica lá 3 dias e 3 noites orando, jejuando, sem comer, sem beber. Aí Deus fala para Paulo que vai mandar um homem lá chamado Ananias, que vai pôr a mão sobre a cabeça dele. E ele vai voltar a enxergar, porque ele ficou cego por causa da visão. E agora Deus fala para Ananias o que ele tinha falado para Paulo. Que um homem ia lá chamado Ananias ia pôr a mão sobre a cabeça. Ananias ficou meio assim: será se eu vou, esse é aquele Paulo lá? E Jesus: não, pode ir, esse é um vaso meu, ele está orando, está me buscando. E quando Ananias chega lá, Ananias ora por ele, impõe as mãos, as escamas caem dos olhos. E agora Paulo já começa a pregar. Vai para Damasco, entra nas sinagogas dos judeus, se disputa ali espaço para pregar. Começa a falar de Jesus. Observe, irmãos, que no caminho teve a transformação. No caminho ele teve o encontro. No caminho de Damasco, ele teve encontro com o Senhor Jesus. E chegando em Damasco, ele já estava pregando Jesus. Muito tremendo, muito forte isso. Saiu, eu acho que de Jerusalém, não sei, saiu de Jerusalém. Saulo, perseguidor. Aí no caminho é transformado. E chegando no seu destino, chega pregando o evangelho do arrependimento. Isso aí só quem faz é Deus. Só quem sabe a mente e o coração é Deus. Só Deus quem escolhe, só Deus que capacita, só Deus que escolhe aqueles a qual ele sabe que vai enfrentar todos os desafios que Paulo enfrentou, todos os desafios que veio pela sua frente, ele não se importou mais. Então a gente observa que ele é um homem guerreiro, um homem valente, um homem que tem característica forte, que não se importa assim de dar sua vida por aquilo que ele acredita. Então foi isso que aconteceu. Ele deu a sua vida por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele pregava, que era Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Guarda essa palavra na tábua do teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus.